Quero convidar os amados irmãos que estejam abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Estaremos iniciando uma nova série, um novo livro. E Jonas, no capítulo 1, nos diz assim a santa palavra do nosso Deus. Veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por acalmar, por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai Santíssimo, nós nos achegamos a Ti, agradecidos pelo Teu cuidado da nossa vida, e clamamos, Senhor, que ilumine nossa mente e o nosso coração, para que a nossa razão e as nossas emoções estejam voltadas à Tua palavra, e com ela aprenda, e também possamos assim viver de acordo com os Teus santos ensinos. É no nome de Jesus em que oramos e agradecemos. Amém. No Dia dos Pais, quero iniciar nossa reflexão fazendo lembrar do pai do presbiterianismo brasileiro.
há mais de 163 anos atrás, ainda nos Estados Unidos, Ashbel Green Simonton, no seminário, sentado, ouvindo a palestra de seus professores, ele ouve falar do Brasil. E naquele momento ele sente o seu coração ardendo por um povo desconhecido. E é onde ele entende que o propósito e o chamado de Deus na sua vida era de que ele fosse para o Brasil. Num mundo em que não havia a tecnologia e as viagens eram tão arriscadas, na embarcação vindo ao Brasil, muitas pessoas morreram dentro da embarcação por diversos motivos. Mas aprove Deus preservar a vida de Ashbel Green Simonton, onde esse, estabelecendo-se no Brasil como missionário, trabalhando, servindo ao Senhor, ele volta aos Estados Unidos, ele se casa, ele volta ao Brasil, sua filha nasce no Brasil, com pouco tempo sua esposa morre, e apesar de circunstâncias difíceis, Ashbel Green Simonton persiste no seu ministério, e o Senhor o abençoa, o Senhor permite que através dele a igreja presbiteriana seja estabelecida, e foi no início deste trabalho, no solo brasileiro, que existem as igrejas presbiterianas brasileiras, assim como nós. E é por isso que 12 de agosto é o dia que marca o Dia das Missões Presbiterianas, porque foi o exato dia em que se organizou a primeira igreja, onde um culto foi celebrado em louvor ao Senhor. E dito isso, meus amados irmãos, não é de hoje, ou de 163 anos para cá, que Deus se interessa de que a sua mensagem chegue a outros povos não alcançados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos um Deus que se preocupa com aqueles que ainda não conhecem da sua mensagem. E Deus, levantando seu profeta Jonas, ele o chama para que fale sua mensagem a Nínive. Vale lembrar que Israel vivia uma decadência espiritual, uma decadência moral, que Jonas já havia sido usado em Israel como profeta de Deus em Israel, e que Nínive estava numa ascensão político-militar a serviço da Assíria, um povo sanguinário, impetuoso, sem misericórdia. Os assírios, e especificamente os ninivitas, eles eram conhecidos por agirem de forma violenta, sanguinária. E o que nós ouvimos e assistimos em jornais sensacionalistas não chegam aos pés da maldade do coração dos ninivitas e aquilo que os ninivitas faziam contra os seus inimigos. E Deus chama Jonas para que Jonas leve sua mensagem a estes. E neste chamado, em Deus chamar Jonas, em Deus comissionar Jonas, de forma imperativa, dispõe-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diante deste imperativo, desta ordem clara, objetiva, Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que com a mesma ênfase em que Deus diz, dispõe-te e vai a Nínive, com a mesma intensidade e com
uma força violenta ainda muito maior, Jonas se dispôs. Sim, ele tomou uma atitude imediata, convicta, mas para fugir da presença de Deus. Há uma disposição que Deus exigia de Jonas, mas houve uma disposição realizada por Jonas. E a disposição que Jonas aqui exerce é a de fugir, para ir para longe, mesmo comissionado, e agora como um foragido do seu chamado, fugindo ou buscando fugir da presença de Deus. Este que fora comissionado e agora fugitivo, um fugitivo desobediente de Deus. Mas sabe, meus amados irmãos, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Veja, de nada valeu ele ir comprar a sua passagem. A distância de Jope para Tarsis é 3 vezes maior do que da onde estava Jonas para Nínive. Perceba a convicção que estava no coração de Jonas para ir para muito longe, para longe da presença de Deus. Ele estava intencionado a isso, a fazer isso. Esse era o desejo do coração de Jonas, era aquilo que o coração de Jonas desejava, era isso que o anseio de Jonas assim floriu em seu peito, e ele determinou-se em fugir. Mas Deus impediu. Veja, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Sabe, meus amados, é interessante, se você já indo ao litoral, já teve a oportunidade de visitar a Ilha do Mel ou as outras ilhas adjacentes, o medo de que as pessoas experientes que fazem essas travessias têm do tempo de chuva, do medo que ocorre naqueles que estão em alto mar quando ocorrem tempestades. As viagens, quando elas são feitas buscando se basear na meteorologia. Tem probabilidade de chuva? Não tem. Então vamos viajar. E quando algo acontece, é algo de surpresa. Ninguém diz, olha, nós vamos viajar, mas nós sabemos que em determinado percurso da viagem acontecerá uma tempestade e essas serão as providências. Não, as tempestades, elas são evitadas. Então entende-se de que o dia estava propício para que a viagem. Não havia indícios de que haveria uma chuva impetuosa naquela ocasião. E Jonas indo, Deus vai ao encontro, agindo de forma soberana sobre os aspectos naturais, fazendo com que o mar se agitasse. E o texto nos diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. É desesperador imaginar você estar dentro de um navio e não tem o que você fazer naquela situação. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e você imagina o desespero, é a ideia de que no avião caído em queda livre não há nenhum ateu. As pessoas começam a invocar seus deuses, seus santos, buscando tudo que ajuda, querendo de que de alguma forma se salvem desta situação. E onde estava Jonas? O mundo se acabando, as pessoas morrendo de medo, achando que iam morrer, buscando cada um seu Deus. E o texto nos diz que Jonas estava adormecido. Ele desceu ao porão e dormia profundamente. Sabe, meus amados irmãos, Jonas, ele estava tão convicto de que ele não queria fazer aquilo que Deus havia comissionado, de que apesar de um navio sendo despedaçado pelos fortes ventos, ele dormia em paz. Olha, eu vou dormir, estou de boa. Eu quis fugir, e é isso.
mas ele é encontrado. Ele é encontrado primeiramente por Deus, que leva ao seu encontro essa tempestade. E quando ele se depara com os marinheiros que o questionam, veja, eles já fizeram tudo. Eles já haviam lançado, vamos dizer, as mercadorias, suas malas de viagem. Perceba o prejuízo que esta viagem acabou causando na vida daqueles homens que nada tinha a ver com isso, porém, com medo de terem suas vidas ceifadas, eles lançaram as sortes. E como a ideia do texto é apenas de ser narrativo e dizer do que aconteceu, Deus permitiu que aquela atitude dos marinheiros se direcionasse para a pessoa correta. Isso não é um incentivo para que você faça jogos de azar. A ideia é de que o texto permitiu que aquilo indicasse justamente quem era o culpado daquela situação. E eles perguntam: que ocupação você tem? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo? E Jonas, meus amados irmãos, ele era um crente convicto. Ele faz a sua pública profissão de fé. Ele diz: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, veja, letras garrafais, ao Deus da aliança, ao Deus criador de todas as coisas, ao Todo-Poderoso, o Deus do céu que fez o mar e a terra, o Deus criador. Jonas não estava se fazendo desentendido, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, fugindo de Deus. E aqueles homens ímpios questionam: então o que nós vamos fazer? Irmãos, Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Veja, quando ele diz: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. E a forma com que Jonas tratou sua vida, o chamado de Deus, de forma tão arbitrária, que os próprios marinheiros, eles começaram a clamar ao Senhor. Eles percebem que eles não jogaram Jonas imediatamente ao mar. Eles queriam que a vida daquele homem fosse poupada. Eles queriam que cessasse. Então eles clamam ao Senhor, eles rogam ao Senhor. Mas mesmo clamando a Deus, mesmo se convertendo naquele momento e clamando ao Deus Todo-Poderoso, vejam, eles estavam cada um clamando ao seu próprio Deus, e agora eles estavam clamando ao Deus Todo-Poderoso, mas aquilo não estava se resolvendo. Eles se levantam, diz o nosso texto no verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Para os marinheiros, essa história acaba aqui. Jonas esteve naquele barco, naquele navio. Jonas era um homem fugindo de Deus. Eles tomam conhecimento de que ali estava um homem que fugia de Deus, e esse Deus era tão poderoso que estava quase despedaçando aquela embarcação. E tomando conhecimento de que Deus poderoso é esse, depois de jogá-lo ao mar e ver que de fato a fúria do mar cessa, olha o que o nosso texto diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aqueles homens conheceram a Deus através de um crente desobediente, cuja a mão de Deus o alcançou, para que o seu propósito fosse cumprido na vida de Jonas. O verso 17 nos informa que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sabe, meus amados, existe uma falácia dentro da igreja evangélica brasileira que diz: olha, eu não vou servir, eu não vou trabalhar, porque Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro. E as pessoas falam: Deus vai levantar outro. Amado, entenda. Se Deus levantou outro, é porque você não era o chamado para aquele serviço. Porque
Porque quando Deus tem um chamado na vida de um indivíduo, não depende dele. Você sabe disso, não depende das obras dele. Olhando tantas outras pessoas, depende exclusivamente da vontade de Deus. E o propósito era de que Jonas fosse o mensageiro, o pregador em Nínive. E mesmo esse fugido, Deus foi ao encontro dele. E indo ao encontro dele, ele estava dormindo. E sabe, não apenas porque o dia 12 agora de agosto relembra as missões presbiterianas, mas porque nós precisamos ser lembrados de que há um chamado natural da igreja para que a igreja anuncie o Evangelho. E de forma geral existe esse chamado, mas como também de forma específica existe aquilo que Deus chama em nossa vida, no nosso ministério, no nosso serviço. E a pergunta é: como tem sido a disposição em que eu tenho reagido ao chamado de Deus na minha vida? Jonas, quando chamado por Deus, ele teve uma disposição belíssima, só que o inverso, para não fazer a vontade de Deus. Ele estava convicto: eu não vou fazer, eu não quero fazer. E o que você tem feito do chamado de Deus? Deus te chamou à salvação. Esse chamado à salvação é feito de forma irresistível. A graça de Deus te atrai, você se rende, você conhece a Deus através desta ação. E quando Deus te chama à salvação, Deus te chama para servi-lo, para trabalhar no reino. E a pergunta a ser feita continua sendo: como eu tenho respondido a este chamado de Deus? No caso de Jonas, o profeta fujão, Deus usou, primeiramente, a natureza para travar os planos de Jonas. Ele estava saindo de casa, o dia estava bonito, ele entra no navio e vem a chuva. Vem aquilo tudo, vem aquele alvoroço. Ele interrompe o curso ordinário da vida daqueles marinheiros para que fosse ao encontro dele. E Deus permite que os ímpios, de alguma forma, conscientize Jonas. Aí ele diz: eu sou crente, eu sou hebreu. Sirvo ao Deus que fez os céus, que fez a terra. Então não basta você conhecer a sua profissão de fé, você conhecer o Deus a quem você serve. A ideia é como você responde ao chamado de Deus, ao serviço que Deus te dá. Veja, Jonas estava fugindo da vontade de Deus porque Deus havia orientado para que este fosse pregador para um povo ímpio, mau caráter, sanguinário, e que em outros dias eles prefeririam matar Jonas, matar a família de Jonas, matar os amigos de Jonas e matar todos quantos convivessem com Jonas. E Deus o chamou para que este fosse pregador no meio destes assassinos, destes sanguinários, destas pessoas de má reputação. E aí você pode até olhar para Jonas: pastor, talvez eu no lugar de Jonas também fugisse. Mas entenda, também você fugindo no lugar de Jonas, Deus também iria ao seu encontro. Deus usaria os meios naturais para que travasse os seus planos fossem frustrados. E mesmo que você possa preferir a morte ainda não seria a solução, porque mesmo sendo jogado ao mar, estatisticamente falando, qual a probabilidade de que alguém sobreviva em meio a uma tempestade? É quase nula. E Deus prepara um grande peixe para que este engula Jonas e não permita que este morra. Você conhece a história. Então Deus usou a natureza para não deixar a fuga de Jonas, e nisso podemos entender de que Deus também, quando nos chama e fugimos das responsabilidades em que Deus nos comissiona, Deus também intervém na nossa vida.
Deus pode intervir na nossa vida. É quando nós, ao fugirmos de uma responsabilidade em que Deus delega a nós, em fugirmos do chamado de Deus, em que Deus nos direciona, e aí você começa a não entender porque algumas coisas não começam a dar certo. Algumas coisas começam a travar. Isso é possível. Deus pode sim intervir. Eu creio que Ele intervém sim. Porque quando Deus nos vocaciona e Deus nos chama, Ele irá nos usar, apesar da nossa vontade, apesar das nossas decisões. O nome do Senhor, no final da história, será glorificado e a vontade dEle será feita através da vida daqueles em que Ele chama, comissiona e usa. O que é melhor? Servir a Deus, ouvindo o chamado que o Senhor tem, se dispondo e realizando, vivendo o chamado intensamente, vivendo o serviço em que o Senhor comissiona, ou tentar fugir. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, quando decidiu comissionar Paulo, ainda salvo, para ser ministro seu, ele era perseguidor da igreja. E como perseguidor da igreja, Saulo, ele tinha todos os motivos do mundo para não ser aceito no meio da igreja. E com isso desanimar e não servir. Algumas pessoas tiveram dificuldades com Paulo. Quando ele escreve suas cartas, as cartas aos Coríntios, a carta à Galácia, nós vemos algumas pessoas questionando a sua apostolicidade. Mas Paulo, ele, de forma contrária de Jonas, ele serviu, ele se dispôs, ele viveu o ministério intensamente e ele, usado por Deus, ainda hoje, nos é um grande exemplo de quando nós olhamos o chamado de Deus na nossa vida. E quando Deus nos chama ao serviço, meus amados irmãos, Deus não nos chama para um serviço simples e fácil. Jonas sabia o que lhe aguardava em Nínive, porque ele sabia quais eram as práticas daquele povo. Paulo sabia dos desafios em que ele enfrentaria quando, servindo a Deus, dispondo a viver o chamado de Deus na sua vida, o que estava, assim dizer, preparado. Ele foi avisado. Ágabo falou das suas algemas. Seu sobrinho lhe alertou, dizendo que o sinédrio estava tramando para tirar a sua vida. Então Paulo já tinha imagem daquilo que lhe esperava em meio ao serviço, em meio ao ministério. E quando nós olhamos para as palavras de Jesus aos seus discípulos, que chegam até nós dizendo de que no mundo teriam aflições, mas que estes tivessem bom ânimo. Então nós, quando assumimos nossas responsabilidades, nós sabemos, ou deveríamos saber, de que as coisas elas não serão fáceis. E sabendo de que as coisas não serão fáceis, fugir não é uma opção. Ao fugir, Deus irá ao encontro. Nossa, pastor, essa mensagem ela é muito ameaçadora. Não, meus amados. A ideia não é nos sentir coagidos ou ameaçados, mas conscientizados do Deus que nos chama à salvação, de que nos vocaciona para determinados serviços na sua obra. Deus irá nos usar, apesar de nós. Se você conhece a história de Jonas, ele é o pregador
que todo pregador sonha com o resultado de Jonas. Não há um pregador na história dos pregadores que não tenha o desejo de expor a verdade, de falar a verdade, que seu público inteiro ouça, se converta e assim se entregue ao Senhor e mudem suas vidas. Todo pregador tem este desejo profundo. Jonas não tinha esse desejo. Jonas não tinha o desejo de que seus ouvintes se convertessem. E aí você olha as intenções. O que chega para nós é de que Deus nos usa, apesar das nossas motivações. Deus nos usa, apesar das nossas tentativas de fugir da sua presença. Deus nos usa para a sua glória. Aonde você se encontra nesse momento? Você tem consciência do chamado de Deus na sua vida e aonde Deus quer que você sirva a Ele? Você tem consciência disso? Não tenho. Vamos orar para que tenha. Pastor, eu tenho consciência aonde Deus quer que eu sirva, mas eu não estou servindo. Não serei eu que irei te obrigar, não será o conselho que irá te obrigar, mas eu tenho plena certeza de que se esse for de fato o propósito do Espírito de Deus na sua vida, Ele te conduzirá ao serviço, Ele te fará o serviço. Pastor, eu já desisti, meu tempo já deu, não quero servir. Mais uma vez, não será o pastor, não será o conselho, não será o presidente da sociedade interna, não será nenhum de nós. Mas o Espírito de Deus criará situações e te conduzirá ao serviço e te fará servir. E sabe, meus amados irmãos, se queremos de fato desfrutar de um crescimento saudável da igreja do Senhor, não fuja da presença de Deus. Não fuja do chamado de Deus na sua vida. Não fuja das responsabilidades que Deus te chama. E Deus nos chama para sermos, como diz o texto, prontamente, dispõe-te, vai, então faça. Faça. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado a servir. Deus tem nos chamado a trabalhar. Deus tem nos chamado a nos dispor para a sua vontade. Fugir pode, cronologicamente falando, retardar, mas não impedirá de que Deus faça a sua obra. Pastor, eu tenho servido. E a minha intenção com o meu serviço é de que estas ou estas outras coisas aconteçam. Há também uma mensagem a ser lembrada. A intenção de Jonas era de que ninguém se convertesse e as pessoas se converteram. A intenção de Isaías era de que as pessoas se convertessem, mas as pessoas não se converteram. Às vezes nós temos muita boa vontade, nos dispomos em servir ao Senhor e estamos servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, mas como o resultado não é exatamente aquilo que eu espero, eu me frustro, eu quero largar a mão disso, quero desistir disso. Sabe Pedro? Eu quero estar com Jesus, olha, Jesus foi preso, eu vou negar, vou voltar a ser pescador. E sabe, meus amados irmãos, o que irá acontecer não será exatamente aquilo que eu tenho por expectativa. Porque outra verdade a ser assimilada é de que Deus não está compromissado com as nossas expectativas, com as expectativas do nosso coração, com as expectativas da nossa mente. Deus tem um propósito. Ele vê para além do agora, do circunstancial. Então, se as minhas expectativas
não estão sendo atendidas, louvado seja Deus, porque eu sei que as expectativas de Deus, se eu posso assim dizer, a vontade de Deus, ela estará sendo feita. Eu posso não estar entendendo, eu posso não estar compreendendo, eu posso nem estar concordando, eu posso nem estar aceitando, mas de que Deus, na sua soberania, na sua ação, ainda estará trabalhando. Então entenda que quando falamos de missões, estamos falando da nossa vida na igreja, estamos falando do nosso chamado ao Senhor, e estamos sendo lembrados de que, agindo Deus, ninguém pode impedir, e de que Ele usará todos quantos chamar para o serviço na sua igreja, na sua obra, entre o seu povo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santíssimo, nós nos achegamos a Ti agradecidos, Senhor, porque um dia o Senhor vocacionou o Teu servo Ashbel, e dispôs no seu coração e veio ao Brasil e foi usado em nossa nação para a implantação deste trabalho. Mas também Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de Jonas, em nos revelar e mostrar que através da vida dele, de que mesmo tentando fugir, mesmo não aceitando, o Senhor ainda foi ao seu encontro. O Senhor preservou e o Senhor ainda o usou para a sua glória. É onde reconhecemos que não depende de nós, não depende das nossas vontades, não depende das nossas motivações, não depende das nossas expectativas, mas tão somente depende da Tua vontade sobre nós. Pai amado, nos dá um coração disposto, corajoso, em enfrentar os desafios que conscientes assumimos quando respondemos sim ao Teu chamado específico ao serviço na Tua obra, para que juntos possamos trabalhar e glorificar o Teu reino, Senhor. Pai amado, que aqueles que estão Te servindo, que o Senhor possa ajudá-los a permanecer Te servindo, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das frustrações iminentes. E para aqueles que estão fugindo, Pai amado, assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas, que o Senhor também venha ter misericórdia destes e ir ao seu encontro e assim usá-los dentro do Teu plano perfeito, Pai Santo. Para que assim a Tua igreja avance, o Teu trabalho aconteça, Teu nome seja glorificado e nós possamos viver a plenitude, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus.